Seja bem-vindo ao Código Supremo. Talvez você esteja aqui porque sente demais, e ultimamente isso tem te destruído por dentro. Você escuta as dores dos outros como se fossem suas. Você carrega culpas que não nasceram em você. Você tenta consertar o mundo com as próprias mãos, mas ninguém nunca aparece para consertar você. E o pior é que toda vez que você demonstra esse seu coração sincero, as pessoas não te valorizam mais por isso. Elas te devoram. O mundo não tem piedade de quem sente demais. E Carl Jung sabia disso. Ele dizia que quem sente tudo com muita intensidade precisa aprender a se proteger do mundo, ou será engolido por ele. Você se importa com todos, mas quantas vezes alguém realmente se importou com você? A verdade é que você aprendeu a se importar demais porque, no fundo, achava que isso te tornaria amado. Que quanto mais você se doasse, mais você seria reconhecido. Mas aconteceu o contrário. Quanto mais você se doa, mais te sugam. E quanto mais você tenta segurar os cacos dos outros, menos tempo você tem para colar os seus. E é aqui que começa a ferida silenciosa. O tipo de ferida que não sangra por fora, mas corrói por dentro. Ela não grita, mas consome. Ela não aparece, mas afunda. Você se tornou a válvula de escape emocional das pessoas, mas ninguém parece perceber que você também desmorona. E pior, quando você finalmente quebra, elas se afastam como se nunca tivessem precisado de você. Jung dizia que aquele que não sabe dizer não está se traindo. E é justamente isso que te destrói. Você se trai. Você diz sim para todos e não para si mesmo. Mas no silêncio dos seus pensamentos, quando o dia termina, você sente aquele vazio, aquela sensação de que ninguém te vê de verdade, de que ninguém te escuta, nem mesmo quando você grita em silêncio. Você não é fraco por sentir. Você é forte demais por continuar sentindo, mesmo depois de tudo o que já te fizeram. Mas até quando você vai aguentar? Esse vídeo não é só sobre dor, é sobre despertar. É sobre aprender que se importar não significa se anular. E que amar o outro nunca pode significar esquecer de si. Você não está aqui por acaso. E talvez essa seja a primeira vez que alguém diga isso para você. Está tudo bem começar a se proteger. Está tudo bem colocar limites. Está tudo bem se escolher primeiro. O que Carl Jung nos ensina não é se tornar frio, mas sim inteiro. Porque quem está inteiro não precisa se perder para caber em ninguém. Você passou a vida tentando ser aceito, tentando mostrar que é bom o suficiente, mas nunca percebeu que o seu maior erro foi se importar com pessoas que nunca souberam te enxergar. Agora é hora de mudar isso. O silêncio vai começar a falar. E a sua cura vai surgir quando você parar de mendigar atenção e começar a se dar valor como quem descobriu o próprio nome. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai te mostrar o que Jung via em pessoas como você, e porque a sua dor, na verdade, é o início da sua força. Você se importa. Mas até onde vai esse esforço silencioso para manter tudo em pé, enquanto você mesmo desmorona? Talvez ninguém veja, mas todo dia você acorda com um peso nos ombros. Um peso que não tem forma, mas que vem de anos dizendo sim para todo mundo, enquanto gritava não por dentro. Você ficou bom nisso, em calar o que sente para manter a paz dos outros. Mas essa paz nunca foi sua. Você se acostumou a resolver o que não era seu, a apagar incêndios que não começou, a curar feridas que não estavam em você, porque no fundo tinha medo de ser abandonado se parasse de se importar. Carl Jung enxergava isso. Ele via que muitas vezes a nossa generosidade é apenas uma armadura, uma tentativa desesperada de sermos amados. Ajudamos porque tememos não sermos suficientes. Cuidamos porque aprendemos desde cedo que só teríamos valor se fôssemos úteis. Mas o que acontece quando você se torna apenas isso? Útil. A pessoa que todos procuram quando precisam de algo, mas que desaparece quando ela mesma precisa ser ouvida. Quantas vezes você chorou escondido porque não queria que os outros soubessem que até o forte sente? Quantas vezes você engoliu o choro para continuar sorrindo?
Quantas vezes você atendeu ligações com voz alegre, quando por dentro só queria um abraço que nunca veio? É cruel perceber que muitas vezes você está rodeado de pessoas, mas profundamente sozinho. E o mais duro, você continua sendo bom, mesmo quando todos te devolvem com ingratidão. Mas e você? Quando foi a última vez que se ouviu? Quando foi a última vez que perguntou para si mesmo: o que eu preciso agora? O que eu quero? O que me dói? Talvez tenha sido há muito tempo. Carl Jung dizia que o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. E agora é hora de aceitar algo essencial. Você está vivendo uma vida feita para agradar os outros, e isso está matando a sua essência. Mas você pode parar, pode mudar, você não precisa explodir. Só precisa começar a colocar pequenos limites. Um não aqui, um não posso agora ali, um hoje eu preciso de mim. E aos poucos, você vai perceber que quem realmente se importa com você vai continuar por perto. Quem só estava por interesse vai desaparecer. E isso não é perda, é libertação. A vida vai começar a te devolver tudo aquilo que você estava dando para o mundo, mas nunca recebia de volta. Você não vai mais precisar mendigar carinho, nem aprovação, porque quando você se respeita, o universo se alinha ao seu novo valor. Você está aqui, agora, ouvindo isso, porque chegou sua hora. E talvez essa seja a conversa que você esperava há anos. Então respira, feche os olhos por um instante, sente o silêncio aí dentro. Esse silêncio é Deus reorganizando sua alma. É sua consciência voltando para casa. É Jung sussurrando através do tempo. Pare de fingir que está tudo bem. Comece a cuidar de si. Você foi ensinado a achar que se importar era sempre uma virtude. Mas ninguém te ensinou que se importar demais, sem critérios, te transforma numa ferida aberta. E hoje você tem a chance de fechar essa ferida. De dizer chega para o mundo. E sim, para sua própria existência. Você não precisa ser frio, mas precisa ser inteiro. E quando você estiver inteiro, você vai atrair pessoas que também sabem ser completas. Pessoas que vão te amar por quem você é e não por aquilo que você oferece. E se você está sentindo que esse conteúdo tocou algo dentro de você, é porque essa jornada não é só um vídeo, é um chamado. Por isso, se essa voz está despertando algo aí dentro, não deixa isso morrer. Faça esse canal continuar chegando a quem mais precisa. Clique no botão de se inscrever e fortaleça essa comunidade de pessoas que estão cansadas de fingir. Se inscreva para não se perder de si mesmo de novo. Essa é sua chance, e eu estarei aqui para te lembrar disso toda vez que o mundo tentar te silenciar. Agora, se você estiver pronto, o que vem a seguir vai te mostrar por que o verdadeiro amor próprio começa quando você para de se importar com quem nunca te enxergou. Você foi condicionado a acreditar que sua maior virtude seria o quanto você suporta. Que a beleza está no sacrifício, na entrega incondicional, no amor que suporta tudo, no coração que aguenta calado, mesmo quando está em pedaços. Mas quem foi que te ensinou isso? Talvez alguém que também aprendeu a amar sendo ignorado, alguém que confundiu afeto com sofrimento, que aprendeu que quanto mais você suporta, mais digno de amor você se torna. E essa mentira foi passando de geração em geração, de silêncio em silêncio, de lágrima em lágrima. Você não precisa mais viver assim, porque o amor, o verdadeiro, não exige que você se abandone. Não exige que você quebre suas próprias asas para que o outro aprenda a voar. O amor não precisa que você morra por dentro para manter alguém vivo. Carl Jung dizia que o que nos fere também nos guia. E talvez essa sua dor de hoje esteja tentando te mostrar um novo caminho. O caminho da lucidez, da reconstrução, da revalorização. Mas para isso, você vai precisar matar uma parte sua. A parte que acredita que para ser amado, você precisa se diminuir. A parte que se desculpa por ser sensível. A parte que pede perdão por ter necessidades. Quantas vezes você pediu desculpas por chorar, por sentir demais, por estar exausto? Como se o seu colapso fosse inconveniente. Como se sua dor fosse peso demais para o mundo. Mas chega.
Agora é hora de você olhar para dentro com olhos verdadeiros e enxergar que esse excesso de cuidado com o outro, na verdade, é uma forma disfarçada de fuga. Você cuida dos outros porque tem medo de cuidar de si, porque sabe que ao olhar de verdade para dentro vai encontrar feridas que evitou por anos. Mas é aí, bem aí, que começa a cura. Quando você deixa de correr, quando você para de fugir e finalmente se senta com a sua própria alma, mesmo que ela esteja em ruínas. Você não precisa estar bem para começar, só precisa estar decidido. Decidido a parar de carregar fardos que não são seus. Decidido a não se desculpar por existir. Decidido a olhar no espelho e dizer: chega de me destruir tentando agradar quem nunca me enxergou. Essa decisão é o primeiro passo rumo a uma liberdade que ninguém pode tirar de você. Você vai perceber que quanto menos você mendigar amor, mais você vai atrair respeito. E que quanto mais você cuida de si, mais o mundo começa a cuidar de você também. Não é mágica, é energia, é arquetípico, é inconsciente se reequilibrando. Carl Jung falava sobre o self, o centro da psique que busca sempre a totalidade. E sabe o que acontece quando você começa a se ouvir de verdade? Esse self desperta. Ele grita por integridade, por completude, por verdade. E então, as pessoas certas começam a aparecer. Não porque você está forçando, mas porque você se tornou magnético. Porque agora você se pertence. E ninguém que se pertence aceita migalhas. Você passou anos sendo casa para quem só queria abrigo temporário. Agora é hora de fechar a porta, de acender a lareira só para si, de colocar o próprio nome no contrato da sua alma. E isso é libertador. É nessa hora que você vai perceber que sua paz vale mais do que qualquer presença, que seu tempo é sagrado, que sua energia não é moeda de troca para gente vazia. E quando esse momento chegar, você vai lembrar dessa narração, vai lembrar desse dia. Vai lembrar que num vídeo escuro, numa voz que parecia desconhecida, você se reconheceu. Você não está sozinho, você nunca esteve. Você só estava tentando ser amado do jeito errado. Agora é hora de amar a si mesmo do jeito certo. E se essa mensagem chegou até você, é porque era para chegar. Esse não é só mais um vídeo, é um ponto de virada. E se você sente que isso está transformando algo aí dentro, então valorize esse despertar. Clique em se inscrever. Sim, isso parece pequeno, mas é um gesto simbólico, um compromisso consigo mesmo, com sua própria evolução, com seu próprio silêncio, que agora fala mais alto do que todas as palavras que você engoliu por anos. A jornada não acabou, ela está só começando. E no que vem a seguir, você vai entender de uma vez por todas por que se importar demais é o maior inimigo da sua alma. Você passou a vida inteira acreditando que o valor estava em ser aceito, em ser bom, em ser útil, em ser aquilo que os outros esperavam. Mas e se eu te dissesse que essa versão de você não é você? Carl Jung dizia que a máscara social, a persona, é apenas uma camada superficial do que realmente somos. Você criou uma imagem, talvez até viva dentro dela hoje. Mas no silêncio, no fundo, há uma parte de você que grita. Não é revolta, é sede de verdade. Você sente isso quando está sozinho, quando olha para o teto no meio da madrugada, quando se questiona por que ainda sente esse vazio, mesmo fazendo tudo certo. Esse vazio tem nome. Ele é o reflexo do seu eu negado, a parte que você deixou de lado para caber no mundo. A parte que aprendeu que demonstrar tristeza é fraqueza, que dizer não é egoísmo, que impor limites é ser frio demais. E assim você se tornou a base dos outros, mas sem fundação para si mesmo. Mas existe um ponto de ruptura, um momento onde a dor de se abandonar é maior do que o medo de se reencontrar. Esse momento pode estar acontecendo agora, porque chega uma hora em que o corpo começa a adoecer pelo silêncio da alma. Chega uma hora em que a ansiedade não é mais só ansiedade, é um grito do inconsciente pedindo socorro. Você não nasceu para ser ponte entre os outros e a felicidade deles. Você nasceu para ser caminho para si mesmo. Mas para isso, você vai precisar fazer uma escolha difícil:
Soltar. Soltar o controle, soltar o medo de desagradar, soltar a necessidade de ser aceito o tempo todo. Soltar quem não sabe lidar com a sua intensidade. Porque no fim, o que te destrói não é se importar sozinho. É esperar retorno de quem só sabe receber. É dar tudo para quem não sabe nem cuidar de si. Mas por que você faz isso? Porque no fundo ainda acredita que amor precisa ser provado. E que se você provar o suficiente, um dia alguém vai te escolher. Mas você já se escolheu? Você já se olhou com carinho? Já se perguntou o que você precisa de verdade? Ou está tão acostumado a doar que até esqueceu como é receber? Talvez ninguém nunca tenha te ensinado isso. Talvez você nunca tenha visto amor sendo reciprocidade. Mas agora você sabe, você está ouvindo, você está consciente. E uma vez que a consciência se acende, não tem como apagar. Ela vai te acompanhar, vai te provocar, vai te incomodar, até que você tome uma decisão. E se chegou até aqui, eu vou te pedir algo. Não por mim, por você. Se inscreva neste canal. Não porque isso vai me ajudar, mas porque vai te lembrar. Sim, vai te lembrar que você escolheu despertar, que você decidiu se tratar com mais respeito, que você não quer mais viver no piloto automático da dor. Esse canal, essa narração, essa voz não são sobre mim, são sobre você. Sobre tudo aquilo que te contaram que era fraqueza, mas que agora você começa a perceber que era a sua força adormecida. Quando você se inscreve aqui, você não está seguindo só um conteúdo. Você está selando um pacto com a sua própria alma. E essa escolha, meu amigo, muda tudo. Porque a próxima vez que a vida tentar te puxar de volta à dor, você vai lembrar dessa voz, dessa mensagem, e vai ter força para dizer: hoje eu fico comigo. Se você entendeu isso, você está pronto para o que vem a seguir. Porque no próximo mergulho, vamos entrar no território mais profundo da alma. O lugar onde você descobre por que continua se importando tanto e o que é preciso fazer para finalmente se libertar. Você foi condicionado a acreditar que se importar é nobre. E é, mas só quando esse sentimento nasce da abundância e não da carência. Carl Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste, e aquilo que você aceita, se transforma. Mas o que fazer quando a sua bondade virou resistência à própria dor? Você não é fraco por sentir demais. Você é apenas humano tentando existir no mundo que te ensinou a se anestesiar. Mas há uma diferença brutal entre sentir e se perder, entre empatia e autoaniquilação. E é aqui que a verdade começa a doer. Você está tentando salvar todo mundo porque ninguém nunca tentou te salvar. Você tenta provar que merece amor porque ninguém nunca te mostrou que você já merecia. Você quer ser a exceção na vida dos outros porque no fundo ainda se sente descartável. Mas ninguém te descartou mais do que você mesmo. Cada vez que aceitou migalhas, cada vez que calou sua angústia para não incomodar, cada vez que fingiu estar bem para manter um relacionamento que já estava morto. O seu excesso de cuidado com o outro é, muitas vezes, o reflexo da negligência com você. E isso é brutal, mas é necessário dizer. Porque enquanto você não reconhecer isso, vai continuar alimentando ciclos de dor. Vai continuar buscando aprovação onde só há interesse. Vai continuar tentando resgatar quem já se afogou dentro de si mesmo. E sabe qual o problema disso? Você se afoga junto. Mas ninguém vê, porque você aprendeu a sorrir afundando. Você desenvolveu a habilidade de parecer bem, enquanto tudo dentro de você gritava socorro. Essa é a arte dos que se importam demais. Ser o porto seguro de todos, enquanto naufraga em silêncio. Mas agora chega, porque chega uma hora em que até o coração mais generoso cansa. Cansa de dar e não receber, de ouvir e nunca ser escutado, de curar os outros e viver doente por dentro. E é nesse cansaço que nasce a verdade mais libertadora da sua vida. Você também importa. Não por aquilo que faz, mas por aquilo que é.
não por ser útil, mas por ser você. E talvez ninguém nunca tenha te dito isso com firmeza. Talvez todos só tenham elogiado sua capacidade de suportar, de aguentar, de ser forte. Mas quem disse que você precisa ser forte o tempo todo? Quem disse que você não pode desabar? Você não é menos digno por precisar de colo. Você não é fraco por querer reciprocidade. Você não é egoísta por se escolher. Na verdade, o maior ato de amor é o autorrespeito. E Jung sabia disso. Sabia que o primeiro passo para a cura da alma era olhar para a dor com coragem e não com vergonha. Por isso, esse momento aqui, essa parte da narração que você está ouvindo agora, não é só um vídeo, é um espelho. E eu não sei onde você está ouvindo isso agora. Se é de madrugada com o peito apertado, se é no meio do trânsito fingindo que está tudo bem, ou no silêncio do seu quarto, onde ninguém te vê. Mas eu sei o que você sente, porque a dor que cala também grita. E se chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer romper, quer sair do modo sobrevivência, quer parar de viver por obrigação e começar a viver com propósito. Você já fez muito pelos outros. Agora é hora de fazer por você. Essa é a etapa mais difícil, porque vai parecer que está perdendo tudo, mas na verdade está se encontrando. Vai parecer solidão, mas é cura. Vai parecer vazio, mas é espaço para o novo. Vai parecer frieza, mas é proteção. E quando você entender isso, vai parar de pedir que os outros te vejam, porque vai estar enxergando a si mesmo pela primeira vez. Continue comigo até o fim, porque a verdade final, a libertação completa, só acontece quando você encara a raiz do problema. E no próximo trecho, vamos atravessar esse portal juntos. Ali, você vai entender por que sua sensibilidade é, na verdade, a sua maior arma, e como ela pode te tornar inquebrável. Mas você só vai descobrir isso se continuar. Você chegou até aqui. E talvez não saiba, mas isso já te torna diferente. A maioria das pessoas não aguenta olhar para dentro por tanto tempo. A maioria foge da própria dor. Corre para o celular, para o trabalho, para o sexo, para o barulho, para qualquer coisa que as impeça de escutar o que o silêncio quer dizer. Mas você ficou. Você permaneceu até o fim. E isso tem um peso imenso, porque significa que alguma parte sua ainda quer viver de verdade, sem máscaras, sem fingimento, sem precisar se importar demais só para ser aceito. Carl Jung dizia que a cura só vem quando você se encontra com a sua própria alma. E agora, talvez você esteja pela primeira vez se aproximando dela. Talvez ainda com medo. Talvez cheio de dúvidas, mas ainda assim indo. E esse movimento, esse passo que ninguém vê, é o início de uma vida completamente nova. Você não precisa mais carregar o mundo nas costas, não precisa mais ser o salvador de todo mundo, muito menos implorar para ser amado. Você não precisa provar nada, nem correr atrás de quem te esqueceu, nem explicar sua dor para quem nunca quis entender. A partir de agora, só existe um compromisso verdadeiro, com você, com sua verdade, com sua liberdade, com sua paz. Porque o que destrói por dentro não é se importar, é se abandonar. E talvez ninguém nunca tenha te falado isso com clareza. Talvez, até agora, você achasse que amar era se diminuir, que cuidar era se silenciar, que ser bom era ser invisível. Mas não. O verdadeiro amor começa quando você se escolhe, quando você se valoriza a ponto de não aceitar menos do que merece, quando você para de esperar salvação dos outros e começa a construir a sua. E se algo dentro de você sentiu isso aqui, se alguma parte do seu peito se mexeu ao ouvir cada palavra, então entenda, isso é um chamado, um sinal de que você está pronto, de que está atravessando a ponte entre a velha versão que se anulava e a nova versão que começa a existir de verdade. E se você chegou até aqui, você não está sozinho. Este canal existe por isso,
para lembrar que ainda há quem pense diferente, para lembrar que ainda há cura para quem sente demais, para lembrar que a dor pode ser transformada em poder. Então, se isso tudo ressoou com a sua alma, se em algum momento você se sentiu compreendido aqui, não vá embora em silêncio. Se inscreva, mas não só no canal, se inscreva em você. Faça esse pacto interno de continuar despertando, de continuar escutando, de continuar escolhendo a si mesmo. Porque enquanto o mundo tentar te moldar, haverá um lugar onde sua profundidade será bem-vinda. E esse lugar é aqui. Bem-vindo ao Código Supremo, onde os que sentem demais finalmente aprendem a sentir por si.